E agora do meu canal, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje nós vamos meditar desse livrinho aqui, O Tempo da Graça, Retiro Popular 2021. Hoje dia 2 de fevereiro, da segunda semana da quaresma. Hoje o evangelho está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 12. Senhor esteja convosco, hoje está no meio de nós, proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deves fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas como trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar nos banquetes e nos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamais a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer, que ontem, dia 1, está completando, a reflexão de ontem, o mesmo evangelho sendo de Lucas. Mateus, ele chega e completa, o evangelista Mateus, ele chega e completa a reflexão do dia 1. Por quê? Primeiro, Jesus, ele fala, eu não vou falar a parte que não se deixem chamar, porque primeiramente, se formos olhar bem, ler bem a escritura, porque a gente tem que ler, para observar bem, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para tal. E deve-se observar tudo que eles dizem. Por isso devem fazer e observar tudo que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Bom, a palavra de Deus está aqui. Ontem, o que a gente falou? Ontem, acho que foi ontem. Foi ontem. Na verdade, hoje, a reflexão de hoje, ela completa com a reflexão de ontem, porque a reflexão de ontem diz 3 palavras que a gente tem que ter, 3 palavras que são usadas para falar da misericórdia de Deus no Antigo Testamento, que é a bondade, a gratuidade e o seio materno, que é relacionada à misericórdia divina, com o amor, estranhado da mãe por seu filho. Primeiramente, vamos prestar atenção. A palavra de Deus, ela está nas nossas mãos, literalmente. Quem tem o Deus conosco, não só porque tem Deus conosco, não. A Bíblia, ela está em nossas mãos, está guardada no armário. Estou apontando para lá que meu armário está para lá. Tá no armário, pegando poeira. E
a palavra de Deus a gente deixa para lá. Agora, tem 3 tipos de pessoas que eu vou citar aqui, que podem ser eu, pode ser você. A primeira de todas é aquela que tem a palavra de Deus, só que não usa, não pratica. Pode ser uma dessas daí. E tem outra pessoa também que lê, reza não sei quantos terços da misericórdia, reza não sei quantos terços, vai à missa não sei quantos dias na semana, mas quando sai da missa, quando sai do terço, quando sai, né, do seu momento de reflexão, vira outra pessoa. Não pratica a palavra de Deus. E a última pessoa que podemos citar hoje é aquela que lê, né? Pode não ter, ela pode ter pouca relação com Deus, mas aquela pessoa faz mais do que 1000 pessoas que leem e não praticam. Essas 3 pessoas, podemos citar que as 2 primeiras que eu falei, pode ser pode ser as 2 você, pode ser uma eu, pode ser, enfim. Pega essa... Eu comecei a fazer isso, né, de reflexão, né, evangelho do dia, todos os dias, a partir de dezembro. Eu não ligava para a palavra de Deus, se vamos dizer assim. Acho que ano passado trouxe uma coisa muito boa, porque ano passado foi a partir daquele ano que eu comecei a prestar mais atenção na palavra de Deus, pois eu não queria. Não é que eu não queria, é que quem nunca fez isso, né? Quando pequeno eu, tipo, acabava o evangelho, todo mundo sentava. E no momento que sentava e começava a reflexão, a homilia, eu dormia. Porque eu não queria prestar atenção na palavra de Deus. Lógico, pequena, mas anos anteriores, né, começando com 7 anos, 6 anos, que já tem uma inteligência, né, que aquilo é importante, eu não queria ouvir. E muita gente por aí, até mesmo quem está me acompanhando, pode estar ali mofando a tua Bíblia e não praticar. Lógico, às vezes tem atitudes minhas que eu não é de Deus, não é que a palavra pede, não é o que a Bíblia fala para eu fazer. Às vezes eu não pratico a palavra de Deus. Lógico, às vezes é difícil nós praticarmos aquilo que é certo. Às vezes é difícil a gente praticar aquilo que Deus manda, mas por isso que existe a fé, por isso que existe a esperança. Por isso que existe Deus. Porque se nós fôssemos sendo pecadores sem Deus, nós não seríamos o que é hoje. Nós não teríamos piores do que pandemias piores, poderíamos ter doenças piores. Se não fosse Deus, quem seria? Então por isso, né, que no dia 28, né, no Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: diante disso, quem vamos dizer? Se é Deus por nós, quem será contra nós? Temos que ficar do lado de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Aí, né, vamos um pouquinho mais pra frente do Evangelho, que meu diário espiritual tá aqui, e o Deus Conosco tá aqui, eu tô lendo os dois. Vamos um pouquinho, anota aí, no seu caderninho, se você tiver um diário espiritual, tal, o versículo aqui do Evangelho de hoje, o versículo 3. Versículo 3. E o versículo 4, que diz assim: amarraram pesados fardos e colocaram nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Então, lógico, nosso fardo, o nosso problema, a gente fala não só na igreja, mas também em família, em amigos.
o nosso problema a gente não tem que deixar só para nós. A gente, nem que seja com um estranho na rua, a gente vai compartilhar um problema que a gente está passando. E aí, lógico, a gente não tem que suportar, a gente não pode nunca na vida a gente consegue suportar um problema sozinho. Mas nesse caso tem uma pessoa que vai junto com a outra, pede ajuda, mas contribui com a sua parte. Ó, tô passando com esse problema, mas se você puder me ajudar, eu agradeço muito. E vai fazendo sua parte. Agora nós não podemos ser igual esses mestres da lei que tem o problema, tem os seus fardos e em vez de pedir ajuda, não, eles jogam para os ombros dos outros. Eles, podemos dizer, eles cobram dos outros o que são os pecados deles, entendeu? Então, gente, que eu mexi aqui no fone, mas continuando. Aí vamos, se puder anotar, acho que é melhor até marcar, porque eu vou pedir bastante a vocês os trechos aqui do Evangelho. E no versículo 5 diz assim: fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Por exemplo, aqui na quaresma, principalmente nesse tempo da quaresma, porque foi o que a gente disse, né, no dia 17, entre o dia 17 e o dia 21, que o padre Roger Araújo, ele falou, né, tem gente fazendo o propósito e falando o seu propósito, né, mas para ser visto, tipo, nossa, aquilo daí já é maduro, ou já entendeu o que é a quaresma. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não temos que mostrar o nosso propósito. Aliás, nós não temos que falar o nosso propósito, não. O propósito é você e Deus. Como diz no início da quaresma, né, um dos evangelhos, que o que tua mão direita tá fazendo, a mão esquerda não tem que saber, não. Então, o seu propósito que você está fazendo é você e Deus que está fazendo. Não tem que falar para os outros, não. Entendeu? Então, não se mostrar, ok? Principalmente nessa quaresma, não só por causa da sua penitência também, né? Do seu propósito, do seu jejum. Não tem que falar isso para ninguém, é você e Deus, ok? Aí, continuando, né? Aí muita gente fala, né? Que tá indo toda arrumada pra igreja, mas é só pra ir pra igreja. Lógico, não pode botar aquelas... Nem pode ir de short pra igreja. Tem que ir de calça, né? Ter respeito pra Deus. Não pode usar blusinha curtinha, né? Ter respeito pra Deus. Mas o que eu quero dizer? Passa perfume, desodorante. Lógico, não passa muito perfume, né? Mas fica cheirosa. Porque a gente não vai pra qualquer lugar. Eu já ouvi muito isso. Não está arrumado só para ir para a igreja, mas aí foi uma reflexão até da Canção Nova, uma palestra, que o cara falou assim, mas você vai para Deus, você não vai para uma pizzaria. Você tem que se arrumar como se estivesse indo para passear para o melhor lugar do mundo. E vai ser o melhor lugar do mundo que você está indo, porque você vai para a casa de Deus, não vai para qualquer lugar. Você vai para a casa de Deus, então você tem que estar arrumada ou arrumado. Entendeu? Então a gente tem que, lógico, mas não se mostrar. Ser arrumado, mas não se mostrar. Como, por exemplo, encher de bijuteria, ou joia, ou colar. Né? Por exemplo, eu uso esse colar da Medalha das Cruzes, eu uso também o tal. Tal se chama colar, tá bom? Eu uso também o crucifixo, né? Mas eu não me encho de joia, de colar, entendeu? É você ser arrumado, mas ao mesmo tempo ser simples. Entendeu? Ter a simplicidade. Ok? Aí, anota também o versículo 5, tá bom? Aí vamos um pouquinho mais pra frente. Meus irmãos e minhas irmãs, eles gostam, as pessoas que não conhecem Deus, ou até as pessoas que conhecem Deus, mas querem ser do mundo, eles gostam de se glorificar. Entendeu? Mesmo nós temos que botar na nossa cabeça dura, que parece que entra no ouvido e sai no outro,
nós temos que fixar na nossa cabeça que a única pessoa que nós